Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Tzidkat HaTzadik, do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. E da última vez a gente estava falando sobre as mishmarot que existem, os períodos que existem da noite. E o Rav Tzadok HaKohen estava explicando que existe uma relação entre aquilo que é o espiritual e aquilo que é o material. Então o Rav Tzadok HaKohen ele trouxe que Ika Mishmarot Barakia Kehi de Ikabeara. Assim como existem 3 períodos, 3 fases da noite, existem também 3 fases lá em cima nos mundos espirituais, que isso daqui acaba se despertando na Terra. Existe uma relação entre o espiritual e o material, que isso é o que ele vai querer trazer agora nessa parte. Então, a Gemara tinha dito, Shalosh Mishmarot Zmanim Halukim Havei Alayla. A gente tem 3 Mishmarot e 3 Zmanim Halukim, 3 períodos diferentes, certo? A gente tem 3 fases, onde vai ter o cântico dos Malachim, que acontecem lá em cima. Otan Hayodei Binah Leitim, e aqueles Chachmei Israel, que é chamado Yodei Binah Leitim, aqueles que sabem entender de uma forma mais profunda as coisas, eles têm um conhecimento daquilo que acontece em cada instante. Yesh Lehem Gam Kem Lechalek Halayla. Eles também vão conseguir dividir as fases da noite, no sentido de Avodat Hashem, de conseguir servir Hashem, Leshalosh Mishmarot Zmanim, em 3 períodos diferentes. E cada período, ele vai conseguir despertar na pessoa um tipo de serviço diferente para Hashem. Então tem momentos de escuridão, que é o Reshkat Haor, onde não tem luz, e tem momentos de claridade. Cada momento a pessoa vai servir Hashem de uma maneira diferente. Tem que falar que a pessoa que ela tem inteligência, ela vai saber que o quê? De novo, a gente não está se prendendo só na noite física, né? A gente está falando em períodos também que a pessoa passa, onde tem momentos de mais clareza, momentos mais de escuridão, e a pessoa ela tem que saber administrar como lidar em cada fase. Continuando. Tudo que Hashem ele vai fazer no mundo, a gente falou que o quê? Existe um Siman Nikar Lemata. Isso aqui é uma coisa muito interessante, um conceito de Hassidut muito importante, então preste atenção. Tudo que Hashem ele vai fazer lá em cima, coisas que vão estar acontecendo nos mundos espirituais, eles vão ter um reflexo direto aqui embaixo. Por exemplo, hoje a gente teve notícia aí, que ontem teve, um grande terremoto, certo? Um terremoto marítimo onde tiveram ondas gigantescas, inundou lugares. Isso daqui é o quê? É só uma coisa que tem a ver com aqui embaixo? Não, isso aqui tem a ver com mundos espirituais, até às vezes conosco, como a gente está se comportando. Às vezes quando os Yodim não se comportam direito, isso daqui acaba trazendo um tsunami lá na Índia, lá em lugares nada a ver, no Japão, na Rússia. Mas o que tem a ver ali com aqui? Tem tudo a ver, porque na verdade tudo está interligado. E na hora que a gente vê coisas acontecendo aqui embaixo, elas têm um reflexo em coisas espirituais lá em cima. Então ele traz que está escrito no Likutei Amarim, do Magid Mezrit, certo? Ou seja, os ditos que o Magid Mezrit falou. E nesse livro está escrito que ele fala assim, todo hissaron, todo problema, mesma coisa material, que chega para um tzadik, por exemplo, um tzadik ele está precisando de refuá, né? Ele está precisando de uma cura porque ele está doente, ou um tzadik ele está precisando de parnassá, está passando dificuldade. Isso daqui é um sinal para ele, para saber que lá em cima, a Shekhinah, os mundos espirituais, Hashem, ele está o quê? Tendo, como se diz, alguma coisa não está legal, não está bem encaixada lá em cima, algum defeito, como se diz, por causa das nossas atitudes, ou do que está acontecendo lá em cima, não está bem, não está muito legal, não está muito bom. E o que acontece? Como o tzadik está tão conectado com Hashem, se para ele está vindo algum problema, quer dizer, isso daqui é para ele entender que lá em cima está tendo algum problema. Existe essa interconexão. É como se o tzadik ele fosse um membro de Hashem, um braço de Hashem. E se o corpo da pessoa não está bom, o braço ele acaba estando junto. Então o tzadik ele acaba acontecendo às vezes com ele, algo que lá em cima não está legal. Então isso aqui é uma dica também muito importante para você poder fazer uma tefilá melhor. Mas o que tem a ver uma tefilá com toda essa história do tzadik? Quando a pessoa vai fazer uma tefilá, ela pode fazer a tefilá dela, a reza dela de uma maneira egoísta, ou seja, Hashem, eu preciso disso, eu preciso daquilo, para mim está difícil aquilo, me ajuda a minha parnassá assim, me ajuda no shido raçado da minha filha, me ajuda na saúde de sei lá o quê, e eu preciso disso, eu quero aquilo, eu quero... O amidá fica como se diz em português,
me dá, eu só quero, me dá, Hashem, me dá. Chega, Hashem não é um caixa eletrônico para você ir sacando as coisas. Você pode fazer de uma maneira muito melhor, você pode transformar a tua reza numa reza altruísta. E como você faz isso? Pedindo pelo Tsar Ashkinah, pedindo pelo sofrimento da Ashkinah, falando, olha Hashem, a gente está aqui na Galut, a gente está com dificuldades, e em vez de você rezar pelas tuas dificuldades, fala, com certeza você está sofrendo, por a gente estar aqui no meio dos goim, porque a gente está aqui afundado, às vezes, em materialidade, está longe de Jerusalém, está sem o Beit HaMikdash. Quanto sofrimento tem na Ashkenah? Então, por favor, traz Mashiach, traz do Beit HaMikdash para a gente poder tirar a Ashkenah da terra, elevar o seu nome, fazer Kiddush Hashem, deixar a gente, vai querer pedir para você ter mais sucesso, certo? No trabalho. Então, vem ficar pedindo, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro. Começa a pedir, poxa Hashem, eu quero poder dar mais tzedakah, fazer Kiddush Hashem, enaltecer o teu nome, mostrar que dá para ajudar pessoas. Começa a fazer a tua tefilá para quê? Para Hashem, uma reza altruísta, certo? E não uma reza egoísta. Porque na hora que você fazendo o quê? Fazendo realmente, consertando a parte espiritual, isso acaba voltando para você mesmo, certo? E isso que Hazal, eles acabam falando, os nossos sábios, que cada período, Hashem, ele está sentado, e ele acaba soltando um urro, como um leão, e ele fala, uau, oi, lebanim shebanotem harabtet beiti, que pena que meus filhos, por causa dos pecados dele, eu acabei destruindo a minha casa, o Beit HaMikdash, certo? Que é justamente também a temática que a gente está agora, né? Está prestes a véspera agora de Tisha B'Av, quando a gente está dando essa aula hoje. E justamente Hashem, ele sofre pelo quê? Existe um sofrimento lá em cima. Hashem, ele chora pelo Churban Beit HaMikdash. Agora a pergunta é, se a gente participa desse sofrimento. Só participa de um sofrimento uma pessoa que ela tem proximidade. Se você tem um casamento, qualquer um pode vir dançar e cantar e tá ótimo. Mesmo uma pessoa estranha, ela come lá um tchum, come um kigel, dança e tá tudo resolvido. Agora, só vai chorar no enterro de alguém, só vai chorar numa levaiá uma pessoa que conheceu, sabia quem era. Ninguém vai chorar se você não conhece. O choro, ele está relacionado a uma proximidade. Então, na hora que a gente fala que Hashem, ele tem um Tsar Ashkinah, a gente vê muito Sadikim, você vê como eles tinham sensibilidade para isso daqui. O Ribnitzer, o Rebbe de Ribnitz, que é um grande Sadik que tinha nos Estados Unidos, na Rússia, depois nos Estados Unidos, ele tem foto dele fazendo o Tikkun Hatzot quando já é de dia. Porque ele sentava meia-noite com roupas de saco no chão e ficava chorando pela destruição do Beit HaMikdash, que ele se envolvia tanto nessa destruição e nesse sentimento, em tudo isso, que ele ficava isso daqui até de manhã, já traziam para ele uma Netilat Yadayim, nascia o sol, ele já fazia Netilat Yadayim e continuava chorando até quando já estava dia do Tikkun Hatzot dele pelo sofrimento, ou seja, ele sentia aquilo lá, um sofrimento pessoal dele, que ele sentia. Então a gente falou que o quê? Que o Siman Ladavar, o sinal para a coisa, para a gente saber quais são os períodos, a gente falou que tinha o período que o burro, ele grita, que o cachorro, eles brincam, eles latem. Então a gente vai entender cada um em um, que ele vai falar a partir de agora, mas ele quer falar, antes ele fala, por que ele está falando a palavra Siman? Ele fala um Siman para você saber qual é o período, é se o burro vai gritar, se o cachorro vai latir. Então, na verdade, o Siman, que é um sinal, ele mostra pra gente que o quê? Que existe uma relação com aquilo que está acontecendo lá em cima. Ou seja, para você saber o que está acontecendo lá em cima, presta atenção no que está acontecendo aqui embaixo. As coisas não estão desconexas, as coisas estão relacionadas uma com a outra. Presta atenção no que está acontecendo no mundo, presta atenção no que está acontecendo com a tua saúde, com a tua vida, com a tua família, com as tuas coisas, ao seu redor, a sinagoga, com Am Israel, com Eretz Israel. Perceba o que está acontecendo. Ah, está aumentando o antissemitismo. Ok, está aumentando o antissemitismo. Isso daqui é o quê? Isso daqui é um reflexo de como a gente está conectado com Hashem. A gente tem aquela famosa frase, quando o Yehudi não faz o Kiddush, o Goi vem fazer a Avdalá. Se o Yehudi ele não vai se santificar, não vai se conectar com Hashem, o Goi vai fazer isso daqui pra gente, vai começar a gritar contra os Yehudim, vai ter antissemitismo, vai odiar a gente. Se você não se separou, se você não se fez especial, o Goi ele vai te empurrar e vai começar a falar de você um monte de coisa que você não queria ouvir. Porque na verdade não é ele, é a gente que não se conectou, é a gente que acabou às vezes não conseguindo se descobrir Hashem em cada instante e se aproximar de Torah e Mitzvot. E isso aqui traz consequências. E essas consequências são, como se diz, relacionadas a nós mesmos. Então é importante ter essa sensibilidade, essa percepção para com o mundo, para com a sua vida, para o que acontece,
para você sempre ter esses laços e saber que tudo que a gente faz aqui embaixo reflete lá na frente. E na próxima aula a gente vai falar sobre o grito que tem do burro e depois o cachorro. A gente vai entender o que é o burro, o que é o cachorro. Então a gente continua na próxima aula.